Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho aqui um convidado ilustre, professor Cássio Carpinella Bueno, grande processualista civil da PUC São Paulo, professor de todos nós. Vamos tratar hoje de temas polêmicos a respeito dos recursos repetitivos. Professor, é uma honra recebê-lo aqui na ASP. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Doutor Rogério, eu fico feliz, uma grande honra, um privilégio estar aqui com você nessa nossa querida e gloriosa Associação dos Advogados de São Paulo. Muito obrigado. Vamos então direto ao nosso tema. Estamos aí perto de completar 10 anos do novo código. Entrou em vigor 16 de março de 16, é isso? Há muita polêmica, né? Sobre 16, né? Ou 17 ou 18, né? Que é a doutrina majoritária. Já vamos começar com essa pergunta, podcast, então. Né? Qual é a data de março de 2016 é a maioria. O STJ foi nessa linha. 18 de março oficialmente, para a maioria. 18 de março, é verdade. E então temos aí um novo sistema de recursos repetitivos há quase 10 anos. Como o professor avalia essa experiência na primeira década? Então, acho uma coisa bem bacana, Rogério, é isso, né? O código, ele, enfim, tem vários pontos muito interessantes, pontos que não só do ponto de vista teórico, mas eu acho que a grande preocupação aqui para os colegas da ASP é a pragmática mesmo, né? O ambiente prático, como melhorar, né? A advocacia e tal. Mas eu diria, para isso, vários pontos são realmente importantes. E um desses pontos é o tal do Sistema Brasileiro de Precedentes. É uma nomenclatura bacana, foi cunhada pelo ministro Mauro Campbell Marx num evento em homenagem póstuma ao falecido ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que era, né, então, o presidente da Comissão de Jurisprudência do STJ, quando faleceu, enfim, como sabemos, lamentavelmente. Foi a primeira vez que eu vi, eu acho bacana esse nome até, Sistema Brasileiro de Precedente, SBP, né? Isso naquele tempo que SBP era inseticida, hoje é o Sistema Brasileiro de Precedentes, mas é bacana porque você tira também um pouco dessa discussão que é ideológica, precedente à brasileira, precedente tupiniquim, como se você estivesse falando mal do precedente só porque ele é brasileiro. Isso, desculpa, não é verdade. Mas é próprio, realmente não é o sistema inglês, não é o sistema norte-americano. O professor Zé Rogério Cruz de Turco, que Vossa Excelência conhece muito bem, é um grande estudioso do tema e demonstra isso há muito tempo. Temos um sistema específico, portanto, brasileiro. E dentro desse sistema, você tem um repetitivo que, em rigor, não é uma ideia do Código de 2015, sabemos, né? Isso vem do Código anterior. Primeiro lá, um repetitivo que não era bem repetitivo, mas era a disciplina da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, do extraordinário. Depois vem a lei, né, sobre o repetitivo do STJ, propriamente repetitivo, 543C do Código anterior. E o Código, a partir do 543C, ele redesenvolve e, sem dúvida alguma, aprimora muito o sistema de como o Supremo e como o STJ definirão teses jurídicas a partir de casos concretos. E essa é uma enorme diferença em relação à tradição do common law, né? Quer dizer, a gente, a partir de casos efetivamente concretos, quer generalizar de uma forma meio que indexada o resultado dos outros. Então, eu diria, é um dos pontos altos do CPC, nós temos que estudar o tal do Sistema Brasileiro de Precedentes, com seus vários mecanismos, e esse aqui que a gente selecionou para o nosso bate-papo, para o nosso podcast, que são os repetitivos. Né? Então, a gente hoje, mais do que súmula, né, que antigamente era súmula 1, o STJ editou a súmula, o TJ tem súmula, o TRF3 tem súmula, eu tenho que saber as súmulas. Hoje é curioso, não é coincidência, mas temos menos súmulas, não dá para dizer que não tem mais súmula, mas muito menos súmula, né? E muito mesmo, em todos os ramos do direito, inclusive para nós aqui do processo civil, muito tema de repetitivo, julgado e a julgar, os famosos temas. Eu até brinco com meus alunos desde a graduação. A gente aqui precisa ter o Código de Processo, conhecer a lei e conhecer esses precedentes, dentre eles os que nos interessam agora, os repetitivos, porque o diálogo, né, entre a lei legislada e a lei judicada, nesse formato, ele é formalizado, né, nesse formato de precedentes, especificamente aqui repetitivos, é fundamental. Sem eles você não sabe, em rigor, né, qual rumo a tomar em juízo. Né? Eu acho que é muito por aí. Perfeitamente. Quais são hoje, estamos aqui gravando esse podcast no início de 2024,
quais são os repetitivos que mais estão gerando polêmica, professor diria? Então, tem uma polêmica, digamos que até anterior, né? Porque você tem um sistema aperfeiçoado de repetitivo que é normal de uma lei que reage a uma lei anterior e procura, lógico, da natureza humana, vamos aperfeiçoar, há muitas críticas, há muita vivência. O próprio Supremo, né, ele não tinha uma vivência de repetitiva, ele transformava tudo em repercussão geral, e é curioso, Sim. continua transformando em repercussão geral. Você não vê o Supremo julgar recurso extraordinário repetitivo, você vê ele julgando repercussão geral, e ele meio que amalgamou, né, as duas figuras, e dizem, aí especulativamente, para o nosso futuro, breve ou não, é outra história também, mas que quando a relevância da questão, né, autorizada pela Emenda Constitucional 125, para o STJ for efetivamente regulamentada, né, temos a previsão constitucional, mas não temos a regulamentação infra, e o STJ já falou, sem a regulamentação infra não existe. Não há o filtro práticos, ainda não na há prática. Por que fazer, né, os advogados até pecando pelo excesso e tal, mas Capítulo não precisa, genérico, né? um capítulo Exatamente. genérico, sabemos que não tal, há, mas né, o meu caso é relevante. Por via das dúvidas, já está sendo relevante. Sim. Então você tem lá a presunção tal, isso em termos seria auto-aplicável, mas é curioso. Dizem até que essa lógica do repetitivo há também de se amalgamar na relevância da questão, na perspectiva do STJ. Mas hoje, enfim, dá para falar do repetitivo propriamente. Então, acho que o primeiro desafio seria esse. Você tem dezenas de repetitivos, na verdade, centenas, né, falando fora do processo civil, centenas de repetitivos desde 2008. Né, que então são anteriores ao CPC e que se poderia ter uma discussão, que é uma discussão doutrinária muito interessante, mas ao mesmo tempo de pouca aplicação prática. Esses precedentes teriam sido recepcionados, né, pelo modus procedendo do novo Código. Né? E se não, como é que eles vão ser tratados pelo novo Código? Precisa reformar, precisa cancelar, ou seja, precisa ter um outro repetitivo, né, para revogar o repetitivo anterior? Essa é uma questão interessante. Sim. Bastaria uma sessão administrativa da Comissão de Jurisprudência do STJ, né? E temos vários. Para dizer que aquilo ainda atende à lógica em que ele foi criado. Exatamente. Naquele dia que a gente se encontrou lá na ASP Paulista, né, que estava tendo aquele primeiro congresso de processo tributário e tal. Uma das discussões era essa, você tinha um repetitivo que dizia que era permitido, a despeito da vedação da literalidade da lei, a alegar compensação e embargos da execução fiscal. Aí veio isso antes do Código vir, o Código 2015 vir, era um precedente ainda com o ministro Fux, como relator lá no STJ. Pois bem, depois a primeira sessão do STJ, fora de repetitivo, em embargos de divergência, interpretou esse repetitivo de uma outra forma. Essa é uma questão interessante, mas podia, ou precisava estar no campo do repetitivo. Por isso que eu disse, esses repetitivos têm formas, né? Que não formas pelo formalismo estéril, mas formas. É um trilho, na minha humilde opinião, que realmente deve ser seguido. Então, esse é um desafio. Pegar o que era anterior e ver se isso existe e como dizer, autenticar, validar para o sistema anterior, ou ao contrário disso, como dizer, olha, isso aqui não existe. Qual é o meio apropriado? Novo repetitivo ou qualquer manifestação da sessão, da turma, enfim, precisa ser da Corte Especial, conforme o caso e tal. E o outro é tudo aquilo que vem vindo depois do Código 2015 e, repito, mais uma vez, nos mais variados temas, civil, comercial, tributário, administrativo e, para quem gosta de processo, também temos vários. Então, por exemplo, um que eu acho que é muito marcante em termos de repetitivo é o tema 988 do STJ, que é aquele que diz, olha, o cabimento do agravo do instrumento fora das hipóteses de 2015, né? E os colegas que nos ouvem vão lembrar, quando o código veio, até mais para o advogado da prática mesmo. Bem ou mal, você lê o código e fala, olha, 2015, cabe agravo de instrumento nessas situações. E o que o advogado se pergunta? E o resto? E aí, legal. Tem essas 12, né? São 13, um veto, então 12 hipóteses. Mas o advogado da prática sabe, tem 1000, né, decisões que não lá. E a pergunta que se fez, o rol é taxativo? O rol é exemplificativo? Eu posso interpretar? Taxatividade, né, mitigada. Taxatividade. E prevaleceu, né? O tema 988 é o famoso, com a devida vênia, né? A relatora ministra Nancy Andrighi, mas nessa linha da
taxatividade mitigada, que é, na verdade, uma ideia muito boa de um querido colega nosso, né, mas colega até muito próximo meu da PUC de São Paulo, o professor William Santos Ferreira, que havia escrito um trabalho muito interessante, muito profundo, mencionado, aliás, no voto vencedor da ministra Nancy Andrighi, nessa linha de que, olha, você precisa analisar o cabimento do agravo de instrumento numa perspectiva de interesse recursal. Então é muito bonita a ideia de você não caber o agravo, porque aquela interlocutória não preclui, posterga. Quando você apelar ou contra-razoar, você revive. Isso é muito bom, mas e se for uma decisão que te causa prejuízo imediato? E para dar um exemplo, que foi o que chegou no STJ, os dois repetitivos originais envolviam competência. Então você imagina, o réu alega a incompetência para tirar de um determinado lugar, o juiz, seja porque afasta ou seja porque acolhe, porque ele vai desagradar o autor ou o réu, não é? E, bom, vamos deixar para resolver isso só depois. Mas como depois? Eu não, né, naquele tempo nem se falava tanto em o processo assim, fora da comarca, né? Hoje está tudo virtual, tal. Mas não, eu precisava me dirigir para uma outra cidade, quiçá para um outro estado, quiçá do outro lado do Brasil, para comparecer a uma audiência de mediação e conciliação, com medo do juiz me sancionar por um não comparecimento que, sei lá, porque Sua Excelência poderia entender injustificável. Né? Então, é óbvio que você tem que agravar de instrumento. Você tem nessa urgência da decisão, né, trabalhando com a ideia de interesse recursal. Interessantíssima. E foi o que prevaleceu por votação apertada no tema 98. E só que o problema do 98, né, a tal da tese, então a partir do tema fixa uma tese, que é uma coisa interessante. Falando assim, em processualês mesmo, a tese é a ratio do julgamento. Não é dizendo cabe o agravo contra a decisão de competência. Porque se dissesse isso, o advogado ou advogada ia, ok, cabe agravo. Estava formada a tese e era mais um. Não, ela diz, cabe agravo toda vez que a interlocutória não puder ficar esperando, sob pena de comprometer a utilidade. É uma coisa bonita, cheia de conceito vago, mas é o fundamento que levou à conclusão de que naquele caso concreto, porque o repetitivo sai de um caso concreto, caberia o agravo contra uma decisão de competência. E cá entre nós, uma coisa é discutir incompetência São Paulo ou Fortaleza, cidade de São Paulo, Fortaleza, eu digo pela distância, né, pelos custos envolvidos. Outra coisa é discutir numa cidade como São Paulo, Santo André. Né, não, nem Santo André, permito-me dizer, Foro Central ou Foro Pinheiros, né, porque não precisa nem sair da comarca para você, de repente, ter um problema de territorialidade. Fala, quer saber? Tá tudo bem, depois e até porque competência relativa, né, nem vai gerar nenhum tipo de nulidade, tudo bem, eu me rendo. Sabe? Lógico que isso, então você não vai recorrer, mas não precluiria. Mesmo que você não tenha, não precluir isso que eu quero dizer. Você pode, então, reavivar por qualquer razão, tentando anular e tirar daquele juiz que julgou, passando para um outro juízo que julgaria. Né? Então, esse é um tema muito bacana. E vários temas agora, Rogério, que estão ainda em tramitação, porque foram afetados, estão lá em processo de formação, houve votos de relatores e pedidos de vista, o que é, na minha opinião, muito importante. Sim, né? Porque salutar. Os ministros estão preocupados, no melhor sentido do termo, querem ouvir os argumentos pró, contra a audiência pública, amicus curiae. Então, um caso que eu ainda não formou, né? Mas de litigância predatória, muito discutido, muito bacana. Discutido. E, enfim, o ministro Moura Ribeiro é o relator desse caso e votou numa linha, lógico, isso pode mudar, até o voto de Sua Excelência, em tese, pode mudar também, mas foi numa linha que a mim me agrada muito, me parece muito correta, de que, olha, litigância predatória é algo que existe e o juiz lá de primeiro grau, desde o recebimento da petição inicial, precisa estar prestando atenção nisso e, eventualmente, determinar a emenda da petição inicial para descobrir, para tentar, ele não usa, né, Sua Excelência não usa essa palavra, mas vamos falar aqui para ficar mais fácil, investigar qual é a intenção do advogado, da advogada, de entrar com aquela ação sem documentos, sem falar direito, para ver que, lamentavelmente, existem abusos, situações claras de abuso do direito. Que é um poder instrutório que os juízes sempre tiveram também, né? Não vejo problema nenhum. Para falar de um querido professor da nossa USP, o professor José Roberto Santos Bedá, que é uma pessoa, enfim, maravilhosa, entre outros elogios, mas tem essa visão, para mim, muito tranquila, muito clara e que não nada tem a ver com autoritarismo, que as pessoas
criticam essa ideia. Não, o juiz é um autoritário, o juiz tem então abusado da sua autoridade de data vênia, não é isso que o professor Bedak fala, mas sim um juiz com iniciativa probatória, você falou tudo. Então é isso, o juiz está... E mais, né, o juiz, isso eu acho que é fundamental. Não adianta você ter uma linha de produção em termos de estatística. Cada caso é um caso, porque a gente sabe disso. Cada caso é um drama humano. Então o juiz está vendo esse caso aqui, nossa, isso aqui, olha, né, tá esquisita essa história, então vamos ver, vamos investigar. Tem certidão de nascimento, tem certidão de óbito, né, caso de espólio, não é? Procuração muito antiga, né? Então são coisas bacanas. Esse é um tema bacana. Um outro tema que eu acho muito rico também é o que também está ainda em tramitação. Esse já teve também o voto do ministro Og Fernandes, ambos da Corte Especial. Sim. Aliás, o 988 também da Corte Especial. Esses aqui até mostram a magnitude, né, do tema e como ele interessa o STJ como um todo e, reflexamente, né, o sistema judiciário como um todo, mas é o que discute se pode haver ou não fixação de critérios objetivos para deferir ou indeferir, né, dependendo do ponto de vista, o benefício da justiça gratuita. Porque se a gente olha o código, ele até presume, né, que a pessoa natural, a pessoa física, ao formular o pedido, presumir a necessidade da gratuidade. Mas a prática, enfim, né? Não é bem assim. Olha, você é um médico, você é um engenheiro, você é um advogado. Eu não vou presumir que você não tem condições de pagar custas do processo. Então, o próprio juiz, mais uma vez, munido por esse poder instrutório, vai lá e procura pegar outras informações, digamos assim, e aí talvez com a devida vênia a crítica que mereça ser feita para confirmar uma presunção, se é presunção ou não é a prova em contrário, né? E não dá para querer produzir a prova contra si, né? Isso é uma coisa importante, né? Em outros momentos o código até fala isso textualmente, mas virou repetitivo e o ministro Augusto Fernandes chegou a proferir um belíssimo voto, né? Na linha de que é mais do que possível necessário estabelecer critérios objetivos, né? Então, até uma discussão que, na minha humilde opinião, decorre disso, vai ser saber, então, ok, podemos critérios objetivos? É uma tese, mas quais critérios objetivos? Porque os casos da origem lá, e aí é o repetitivo sai de caso concreto, é previdenciário. Então, para fins previdenciários, para ações previdenciárias, talvez faça sentido você trabalhar com valores que, né, gravitam em torno da previdência social. Agora, isso vai ser válido para um direito tributário, para um direito bancário, né, para um direito contratual, para uma situação de consumidor, etc, etc. Tal. Então, está nesse pé, né? E eu acho, por exemplo, que tem temas muito bacanas. E há vários outros, há para todos os gostos. E para quem for civilista, para quem for comercialista, tributarista, tem que não para mais. Um tema que eu acho que para os nossos ouvintes, para os nossos associados, seria bastante interessante ver a quantas anda, aquele da penhorabilidade dos honorários advocatícios. Isso é bom. Esse foi afetado agora, já em 2024, e vai tramitar. Porque aí a questão é maravilhosa também, de saber se honorários sucumbenciais são passíveis de penhora ou não. Que é aquela história, que é uma questão que está bem resolvida. Tem até súmula vinculante do Supremo nesse sentido, o Código fala e o Estatuto da Ordem sugere, e a jurisprudência realmente é muito forte. Olha, o honorário de advogado tem natureza alimentar. Né? Digamos, essa premissa é indisputável. O problema é saber o que significa a natureza alimentar dos honorários. E aí falando dos sucumbenciais, não dos contratuais, mas dos sucumbenciais. Né? Então se discute se, por exemplo, por ser natureza alimentar, então seria como regra impenhorável, né, mesmo para pagar outros alimentos, alimentos às vezes devidos até pelo próprio advogado em relação a familiares, filhos e tal. Esse é um temaço e que está começando a tramitar agora, né, começando nesse momento do nosso podcast, está começando a tramitar, né? Então isso é aquela história, o que eu sempre tenho dito na hora desse porque uma afetação do repetitivo, e o ideal aí é a sociedade civil como um todo. Né, tá de olho nisso, porque isso é amplamente noticiado, para se manifestar sobre os diversos lados. E certamente as entidades da advocacia, quiçá a própria associação deliberará pelo ingresso como amicus curiae, né? Lá no IBDP, sim, né? Nosso IBDP é um tema que chama atenção. A gente tem trabalhado desde
desde lá atrás, desde a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, né? Eu, graças a Deus, quando defendi a minha tese de livre docência sobre Amicus Curiae, eu consegui convencer a professora Ada de que aquilo era legal, de que era útil. E tanto que o IBDP lá atrás já tinha abraçado essa ideia, a gente interveio numa DIN antiga lá que dizia respeito a algum dispositivo do CPC, e a gente vem desde lá, nas sucessivas diretorias, presidências, muito forte nessa linha de, lógico, separando o joio do trigo, evitando qualquer tipo de vamos intervir por intervir, realmente selecionando casos. A gente monta grupos de trabalho temáticos com os colegas que realmente se dedicam àqueles vários assuntos, temas, né, monografias, teses, artigos, e prepara uma manifestação. E o que é curioso, Rogério, é que muitas das manifestações que a gente anda fazendo, inclusive nesses casos mencionados e outros tantos, tem divergência dentro dos estudiosos. E a gente mostra essa divergência sem receio, né? É raríssimo, já tem caso de unanimidade, mas é menos comum do que a gente mostrar a divergência, até para mostrar para os ministros, né, que vão definir uma tese para reger casos futuros, né, entre aspas, querer vincular casos futuros, da complexidade de situações. Né? Voltando lá ao 988, quer dizer, no que dependesse, né, da nossa deliberação. Uma coisa é dizer, cabe agravo de instrumento de decisão que versa sobre competência. Outra coisa é dizer, cabe agravo quando houver urgência. Porque a urgência é aquela história, um conceito vago, indeterminado. Claro. E a urgência depende de muitos fatores concretos. Eu tenho uma vara em que o juiz trabalha feito uma máquina e a outra vara, porque não tem nem juiz. Né? É uma das várias varas aí Brasil afora que não tem juiz suficiente. Porque o juiz se aposentou, ninguém passou no concurso, não é isso, não abriu concurso, ninguém quer pegar aquela vara que é uma encrenca. Tá cheio, e aí? É urgência, porque lá não vai andar o meu processo. Na vara do lado o negócio anda rápido. Então, percebe? Então, esse é um problema. Assim. Então, trabalhar, inclusive, com a possibilidade da tese. No caso da gratuidade da justiça, a divergência no nosso grupo de trabalho dentro do IBDP foi tão grande que a gente escalonou em 2 momentos a nossa intervenção. Lógico, aí é uma questão também jurisdicional, tal. A gente abriu uma questão de ordem. Ó, nós somos contra critérios objetivos por tais razões. O código é insuficiente, você não pode inverter a presunção, a não ser que já haja essa ficou a posição institucional. Tá, institucional. Mas se avançar para critério objetivo, aí, eu quero uma nova manifestação para discutir. Lógico, a gente adiantou alguma coisa, né? Mas a gente até suscitou uma questão de ordem no julgamento. Enfim, estamos aprendendo, né? Como lidar com isso. Uma dúvida acadêmica. O amicus curiae, antes de pedir sua admissão, já deve mostrar... É importante que ele já mostre qual é a sua posição. Uhum. O primeiro ele é admitido e depois ele tem a liberdade de mostrar a posição. Isso não é claro no código, né? Aliás, se você levar a sério que eu digo, levar na letra, né, na textualidade do 138, eu diria que a resposta que a gente vai extrair do 138 é essa bipartida. Né? Eu quero ser amicus. Porque eu tenho uma pertinência. Tem uma pertinência, eu tenho relevância, o tema por si também tem, eu quero me manifestar. O juiz fala, ok, e te dá um prazo. Ou o juiz chama te dando um prazo para... Ou seja, haveria uma bipartição entre, digamos, a admissibilidade e a própria manifestação. Mas, na prática, eu tenho visto muito, e particularmente aí, talvez a minha mente advocatícia dentro do IBDP fala, gente, vamos juntar já manda mostrar arrazoado que a gente tem o que dizer. Sei. Então, a gente já tem lá, né, a petiçãozinha. Né, a primeira parte, nós somos o amicus, por isso, porque temos finalidade institucional, papapá, nós somos os bambambãs do processo, o Instituto Brasileiro nasceu em 58, tem história bonita, tem realmente... Sim, claro, claro, e verdadeira. Todos nós, né? Membros associados tal, e atuantes, né, no nosso instituto. E número 2, não vou perder seu tempo, Excelência, eu já digo ao que vim. Então a gente às vezes até sugere, olha, a tese, no nosso sentido, é nesse sentido tal. E você falou uma coisa muito legal. É como se dissesse, a gente... E esse é um perigo do código, porque o código aí é um pouco tímido, é um pouco econômico em palavras. A gente fala em repetitivo, a gente às vezes fala, não, repetitivo basta eu ter ciência então das teses. Que nem a súmula, basta eu saber a súmula, como a lei. Basta eu ver a lei publicada no Diário Oficial, ou seja, o que vem a posteriori. Mas é aquela história, você precisa saber o que vem antes. E o amicus, assim como audiências públicas, nada mais é do que uma forma, né, institucionalizada de participação
no processo de formação desses precedentes. Né? Que nem a importância de você participar, a sociedade civil, o próprio Estado, seus organismos do Estado, participarem da formação das normas jurídicas do Brasil. Por isso que tem que ter audiência pública e tem em processo legislativo, processo administrativo e aqui no ambiente jurisdicional. Então, o amicus curiae ele é um carinha que, no fundo, canaliza isso. E a prática tem mostrado, né? Inclusive fora do ambiente dos repetitivos. Quer dizer, você tem IRDR nos tribunais de justiça, os incidentes de resolução de demanda repetitiva, que são guardadas as devidas proporções, né? Mas também são mecanismos para criar precedentes, teses dentro do Estado ou na Justiça Federal, dentro da região respectiva, e tem muito amicus curiae dizendo e tal. E uma outra questão que dá para extrair da tua é isso. O amicus curiae tem lado? O amicus curiae tem que ser o neutro. Que é dificílimo pensar num amicus curiae que não tem opinião sobre o mérito. Tem que ter, tem lado. O amicus curiae tem lado. Veja, a ONG é contra o desmatamento. É uma ONG ambiental. Ela vai defender o meio ambiente. É coerente com as suas finalidades institucionais. Agora, você tem uma ONG do lado de lá, que é a favor da industrialização daquela parte da cidade, que vai trazer riqueza, o PIB. Ótimo, tem lado. Né? É uma coisa que até eu acho que no IBDP a gente tira bom proveito científico disso. A gente é uma entidade científica. Então, para nós, realmente, se o João ganha ou se a Maria ganha, para nós é indiferente. Agora, a lei tem que ser aplicada dessa forma. Mas é óbvio, a FEBRABAN atua em favor dos bancos. O IDEC atuará em favor dos consumidores. Isso é democracia. Estou falando de dois lados, porque numa democracia como a nossa, você tem muito mais do que dois lados. Né? E é importante que esses vários lados da verdade estejam lá para os ministros, para as ministras, ou seja, para aquele que vai decidir ainda mais para formar um precedente, ouça os vários lados, as consequências da decisão, né? Olha, isso aqui vai gerar um déficit, isso aqui vai gerar um prejuízo, vai gerar uma vantagem, vai gerar desemprego, vai gerar inflação, não sei. Isso tem que ser posto. Então, tanto que não é só o juridiquês, né? O amicus, ele é um interveniente que pode e deve lidar, na minha opinião, com questões técnicas, né? Engenharia, política, inflação, economia. Né? A LIC hoje, né? A nova LIC, né? A famosa LIC, Lei de Introdução às Normas do Direito, a LINDB, melhor do que LIC, a LINDB, falar o contrário, a LINDB, né? Ex-LIC. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela tem essa feição consequencialista que, ao meu ver, convida não só, mas também os amigos, né? Ou seja, essa espécie de interveniente a dialogar sobre as consequências práticas, políticas, jurídicas, econômicas e ideológicas nos mais diversos níveis das decisões jurisdicionais. Né? E até para discernir o argumento ad terrorem do que é verdadeiro. Mas vai quebrar o país! Então vamos cobrar tributo sem olhar as contenções constitucionais tributárias. Data vênia, não. Mas é importante saber que aquilo tem a ver com contas azuis. Né? A conta azul, né? A conta ok do governo. E nos últimos anos, como o professor há uma tendência de deferimento, de indeferimento de amicus curiae? É legal, bela pergunta também. É aquela história, né? Todo mundo fala isso num outro contexto, isso é muito comum até entre nós processualistas, mas é a estrada nova, você começa a pegar, o Waze começa a mandar todo mundo para a estrada nova, dali a uma semana a estrada está intransitável. O que acontece? Todo mundo começou, esse amicus é legal, hein? Amicus é legal. Belo nicho da advocacia, né? Entrar como ONG, entrar como instituto, entrar como isso, que bacana. Vamos fazendo. E começa a ter avalanche de amicus. Aí aquela luta que a gente vê na prática, sempre com a devida vênia, processo demais, amicus demais, informação demais. Então eu, infelizmente... Sustentações orais demais. Sustentação oral demais, memorial demais, audiocast demais, tem como memorial demais, né? Etc e tal. E aí o que acontece? Acaba tendo, vamos criar aqui algum tipo de filtro
de admissibilidade e realmente você vai vendo aos poucos, né? Alguma coisinha lá no Supremo, depois o STJ encampa, os tribunais de justiça regionais e federais encampam, então algumas certas limitações, duas que eu destacaria. Se o relator liberou o caso para julgamento, não tem mais amigos. Tá. Sempre tem exceção, tirando um caso excepcional, tal. Mas quer dizer, aí precisa mostrar, inclusive, porque chegou tarde e por que o argumento é a bola de canhão da vez. Quer dizer, é o argumento que tem que ser considerado. Senão, não. Não vai passar. E convenhamos, Faz como sentido. regra, faz muito sentido. Porque amicus é alimento de convicção. O relator tanto formou, a relatora tanto formou a convicção que liberou o caso para julgamento. Então faz sentido, lógico, algumas exceções que a gente vê na prática. E o número 2, e aí eu tenho um pouco mais de dúvida, mas é uma ideia que foi muito bem desenvolvida na doutrina por um querido amigo nosso, o professor Eduardo Talamini. O professor tem um enorme respeito, não só como amigo, mas também como processualista, como intelectual. E ele fala que o 138, embora não esteja escrito lá, mas implicitamente haveria uma ideia de que o amicus tem que demonstrar no que ele pode contribuir. Quer dizer, ele não pode falar mais do mesmo. Até porque você está falando para juiz, né? Mas, claro. Teoricamente, o magistrado sabe tudo isso. Então não adianta ir lá falar um juridiquês de um outro jeito. Não, o que você pode trazer de diferente? Eu te confesso que eu, particularmente, do ponto de vista científico, eu tenho lá minhas dúvidas se isso é verdade. Porque aí você está invertendo, acho que um pouco a lógica. Eu falo, olha, que coisa, eu acho que você tem representatividade, o caso tem relevância, mas que frustrante a tua participação. Só isso que você tem a dizer. Que pena. Vou desconsiderar. Outra coisa é falar, não, se você não me der aqui o segredo da Coca-Cola, eu não deixo. E por complicado. Isso. Mas é um filtro. Eu tenho, o Supremo tem trabalhado com isso. Eu quero que você me diga mais do que eu sou capaz de saber. E se você pensar em termos de filtro, tem a sua lógica. Tem a sua lógica. Né? Mas o problema é saber, eu não sei o que Vossa Excelência lado, eu não sei qual é o lado que Vossa Excelência está indo. Se vai pelo A ou pelo B. Eu tô até, de repente, eu tô engrossando o couro do lado A. Eu sou mais um do lado A. E aí tem outras consequências, né? Tá bom, se tem 3 do lado A, tem 1 do lado B, vamos tentar achar mais um do lado B, né? Na paridade, isonomia. É muito bacana, muito dinâmica. Agora, a coisa pegou, sabe? Sobretudo em repetitivo, sobretudo em arguição de relevância, sobretudo em controle concentrado. Pegou. Agora, porque o repetitivo pegou. Repetitivo hoje está literalmente na pauta, para não dizer que é diária, porque não é semanal do STJ. É impressionante. Tá lá. Pegou. Veio para ficar. Veio para ficar. Cada informativo do STJ traz 2, 3, 4, né? As 4 decisões de afetação, tramitações, outros tantos que já estavam afetados, acabaram sendo julgados. É uma pena que a gente tenha visto, não com muita frequência, mas com frequência acho que indesejável, alguns casos de desafetação, porque o caso não era representativo. Isso é bem bacana. E aí acaba sendo uma perda de tempo, né? Porque o caso já era para ter sido julgado, mas aí um ministro abre uma divergência, diz que eu entendo a tese controvertida, mas eu acho que esse caso não é representativo da tese, porque não vamos poder formar. Isso tem acontecido. O código até sugere, né? Que é aquela história, já que vai afetar, tem que ser um caso show, né? E, lógico, o ministro, a ministra sempre vai ter a possibilidade até de pleitear, de oficiar os tribunais, me mandem cá. Às vezes tem até um burburinho. Essa afetação, esse tema não vai importar muito. Isso. Porque esse caso não vai poder ter repercussão nessa questão, porque esse caso não tem relação. Exatamente. E são coisas assim, né? Tá fora, tá mal defendida a tese e tal. É que aí o amicus poderia até suprir, mas tem havido. Então, em alguns casos, até eu acho assim, até do ponto de vista de quem quer participar, né, do processo de formação dos repetitivos, das teses, acaba sendo um pouco frustrante, porque você tem o caso, você estuda, você se debruça, você quer participar, você mostra, né, que quer participar, eventualmente já participa, mas isso aqui eu vou desafetar. Né, no caso lá do processo tributário, teve um caso interessante, mas aí a desafetação se deveu pela sobreveniência da lei. Então se discutia lá, muito interessante a discussão, no âmbito da primeira sessão, a ministra Regina Helena Costa era a relatora, sobre se podia ou não liberar as garantias da execução fiscal antes do trânsito em julgado. Temaço. Porque é óbvio que, do ponto de vista do contribuinte, é o pior dos mundos. Porque libera a garantia significa converte em renda para o exequente, para o fisco.
E caso você ganhasse os embargos, como é que você rearia o dinheiro? Em rigor, por precatório. Dependendo do valor. É o fim do mundo. O cara tira à vista, você recebe. Sabe-se Deus quando descer e parcelado. Enfim, né? A perder de vista. Então, essa é uma situação bastante interessante. Mas veio uma lei no finalzinho de 2023 regulando a situação. E, ao meu ver, aí é correto. A ministra Regina Helena Costa, na minha opinião, absolutamente correta. Falou, não, diante da superveniência da lei, e esta discussão, essa dicotomia, pode, não pode, perdeu. A lei fez opção. Não pode liberar as garantias antes do trânsito em julgado. Correto, ponto. Lógico, da lei nova entrando em vigor, haverá certamente algumas discussões aqui a colar. Sim, mas... Outro repetitivo. Então, esse eu acho um outro caso. Teve um que ficou um tempão afetado, depois desafetado, aquele do tema 375, que é ônus da prova em fraude de execução, com ou sem registro. Temaço, clássico, né? Clássico. Então, esse ficou um tempão afetado, se iria rever, não iria rever, e depois desafetou. Mas também tem umas leizinhas, o próprio código foi modificado por uma lei que mexeu no Código Civil, dando a entender... Várias leis a essa altura, não, né? Isso é complicado. Então, é isso. O outro que ele foi afetado, ele foi julgado, e depois ele foi meio que... mantido, assim, o resultado é, vamos mantê-lo, mas com um novo enunciado, sabe? Uma nova tese, que na minha humilde opinião é outro tema, que foi aquele da remuneração, da correção monetária de depósito isso que eu tava judicial. pensando, sim. É o 677, salvo engano. Eu não lembro o número, mas ele teve... É por aí. Muito teve uma decisão dizendo... A própria jurisprudência do STJ não está entendendo o que o enunciado diz. O tema não aí foi... houve uma reafetação. Acho que é 677 mesmo. Eu acho que é isso. Reafetou, e também com grande divergência entre os ministros da Corte Especial. Sim. Enfim, e aí tá gerando, com a devida vênia, uma discussão enorme, porque, na minha opinião, choveu no molhado. Eu falo isso com todo respeito. E, na minha opinião, o que está escrito lá... e aí é o problema, o que vincula, né? A literalidade da tese, a rácio, qual é a rácio, onde acha rácio, você tem lá um monte de voto, inclusive vencido, é difícil, mas faria parte do ânimo, a razão pela qual você deposita. Então, se eu deposito para quitar a dívida, acabou. Claro. Se demorou para levantar, meu amigo, isso vai discutir você, o serviço judiciário, o próprio banco. Agora, se eu tô garantindo, eu não tô quitando, aí vai lá, eu correr o risco. Faz sentido. Né, de um negócio. Eu acho que faz toda a diferença isso. Mas na prática, não. E aí uma outra consequência, se você me permite. Antes, tem embargos de declaração, na minha opinião, pertinentíssimos nesse tema. Mas o STJ mandou tocar mesmo antes de julgar os embargos, o que do com a devida vênia vai que acolhem os embargos. Mas isso é indicativo de que não vão acolher os embargos. Sim, mas podem acolher. Inclusive, tem pedido de modulação dessa nova interpretação ou reinterpretação. É muito, muito sofisticado, muito rico, muito novo. E aí, voltando ao que a gente falou logo de início, não tem como desconsiderar isso. É diferente de, eu não vi esse julgado. Nossa, e no fundo, tanto. Hoje não. Hoje, lógico, tem toda uma discussão teórica, mas em termos práticos, se eu tenho um repetitivo, eu tenho que aplicar. O juiz tem que aplicar, o advogado tem que aplicar. Ou a luta é dizer que não se aplica. E existem consequências processuais completamente diferentes. O processo vai se encaminhar para o outro lado para a hora que você encaixar no repetitivo, claro. Você tem se você litiga no mesmo sentido do repetitivo, as portas se abrem em termos de ganhar o processo. Se você litiga contra o repetitivo, as portas se fecham com força. E coerente, tá certo? Coerente, o sistema foi desenvolvido exatamente para isso. Que isso é uma coisa muito mais intensa do que a gente tinha no código, né? E lembrando sempre, a gente está gravitando aqui no nosso podcast em termos de recursos repetitivos, né? Extraordinários, que no fundo é a repercussão geral, e os especiais repetitivos. Mas você tem lá, de acordo com o 927, vários outros precedentes, inclusive as vetustas súmulas, que também indicam para esses mesmos atalhos, atalho do bem e atalho do mal. É muito sofisticado. Então, mudou, né? Lógico que você pode a terceira turma decidiu isso. Que interessante, vamos bater um papo. Óbvio, na minha petição, na sua petição, você usa isso como argumento. Mas isso aqui não foi um mero julgado, né? Bonito, lindo, maravilhoso, um voto maravilhoso lá do relator ou da relatora. Isso aqui é um repetitivo. Mesmo que eu não goste, eu tenho que levar em conta. Né? Mesmo, não se aplica. Ao meu caso é diferente ao juiz. Porque se o juiz achar que aquele precedente aplica, ele julga improcedente o teu pedido. Então, eu vou, desde a petição inicial, ter que fazer esse trabalho. Excelência, nem se deixe levar pelo
o repetitivo X, ó. Não, meu caso é diferente. Então, nem considere. Então, o meu caso não tem repetitivo, tem que tocar. Tem que seguir o caminho normal. Cito o réu, audiência, contestação. Né? É bem interessante. Sistema Brasileiro de Precedentes. É um nome bonito, que eu acho que a gente um nome tem que ter. bonito. Porque evita, né, a discussão, que às vezes a gente perde muito tempo. Pode ser o nome do episódio, talvez. Por que não? Eu gosto. Por quê? Você que manda. Você Do episódio ou de algum aqui. corte? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mas eu acho que pode ser. Professor, eu daria para ficar conversando mais algumas horas sobre esses temas e outros tantos. Muito obrigado mais uma vez. Mais alguma última nota? Estou à disposição sempre. A ASP manda, você manda, nós obedecemos. Podcast com o professor, sem dúvida, tem que ser um evento aqui com frequência. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio, então, do ASP Talks, disponível nas plataformas. Nos acompanhem para os próximos episódios. Muito obrigado e até mais. Até a próxima.